Eu não conseguia nem ouvir a voz dele. O dono da agência chegou a mandar pra mim uma foto do órgão sexual dele. Eita, hoje tem, né? O assédio é uma das coisas que tem acontecido muito dentro das organizações e em um grupo onde tem um grupo de pessoas. Ele se dá por algum tipo de intenção de menosprezar ou de atrapalhar ou de pressionar um indivíduo. Se for apenas casos isolados, tudo bem, mas quando isso passa a se tornar com uma certa frequência, por exemplo, determinada semana o indivíduo trabalhou até tal hora, às vezes excedeu um pouco do seu trabalho, mas isso começa a se tornar uma rotina e chega um momento que o colaborador, que o trabalhador está num grau de estresse, está muito desgastado, está muito sobrecarregado. Eu percebi que estava sofrendo assédio quando, por exemplo, eu trabalhava mais de 9 horas por dia e não recebia hora extra. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que ficar disponível pelo celular. Ou seja, eu trabalhava na hora do almoço, depois das 11 da noite, final de semana. E essa minha relação com o trabalho me fez querer fugir. Tipo assim, eu passava tanto tempo trabalhando que eu criei um comportamento de fuga. Por exemplo, de noite eu não queria dormir, eu tinha insônia, porque eu sabia que no outro dia eu ia acordar e ter que voltar para lá. Então eu ficava acordada como uma espécie de fuga para aquilo ali que eu passava. E quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo, primeiro que eu não encarei de cara como se fosse um assédio moral. Eu tive realmente que conversar com pessoas próximas de mim para ter noção realmente do que estava acontecendo. E a partir daí eu comecei a perceber realmente todas as coisas que eles faziam que ultrapassava esse limite. E comecei a me preparar, né, para poder sair desse tipo de relação que tinha no meu trabalho. Eu sofri assédio moral nos 2 lugares, nas 2 agências de publicidade que eu trabalhei. E eram situações em que eu podia falar o que fosse, que o meu chefe sempre tentava me diminuir, me colocar como errado na situação e fazer com que eu me sentisse culpada por uma coisa que nem sempre eu tinha culpa. No 2º lugar que eu trabalhei, eu tinha uma chefe que ela simplesmente não cumpria nada do que era combinado, porque a gente chegava, acordava um valor, acordava um trabalho. Depois que o serviço estava feito, ela chegava e dizia que ela desmerecia o meu trabalho. Ela achava que tinha outras pessoas para fazer, que não, mas também não foi tanto trabalho assim que você teve para fazer isso. E eu ficava muito chateada porque a gente falava, a gente conversava e ela desmerecia tudo que eu fazia. Pra ela era uma coisa que qualquer um podia fazer, mas como não tinha qualquer um para fazer, sempre quem fazia era eu. E aí ela não pagava o acordado, toda vez ficava com essa história de que não, mas não foi muito trabalho depois que tudo estava feito.
Eu tinha um chefe que ele gostava de chamar atenção por coisas que não eram nada a ver na frente de todo mundo, sabe? De me fazer me sentir mal, de verdade mesmo, na frente dos outros funcionários. Me chamar a atenção por responsabilidades que não eram minhas. O assédio moral, ele ainda deixa muito a desejar nessa questão de tipificação criminal, né, nessa questão mesmo trabalhista. Agora que a nova lei da reforma fala sobre o assédio. Até porque é um constrangimento que ainda é um pouco tabu entre as pessoas, entre os empregados, por exemplo, porque exige uma prova que muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de produzir, porque muitas vezes o assédio fica entre o assediador e o assediado. Eu sofri assédio moral numa agência que eu trabalhei. Esse assédio, eu entendi que ele estava me prejudicando quando eu passei a questionar minha capacidade profissional. Quando eu comecei a duvidar de que eu realmente era capaz de fazer o trabalho que eu já faço há tantos anos. E isso mexeu mesmo muito comigo. A gente demora a perceber, né, que certas abordagens não são só porque a pessoa é ignorante ou mal educada ou porque ela é machista, mas é porque tá errado mesmo, né? Quando eu comecei a identificar que realmente o que estava acontecendo era assédio, já foi quando eu estava lá pelo meu quarto emprego. Só que lá dentro as mulheres conversam muito sobre o que acontece. Então, quando você entra, você já é avisado de muita coisa. E as mulheres te falam, isso que acontece é porque a gente tá... Eles não falam assim, é porque a gente está numa empresa patriarcal. Mas a maior parte entende, porque a gente está numa empresa liderada por homens, porque aqui existe essa cultura que é antiga, que é familiar. E aí, quando a gente entra, já escuta muita coisa. Então, não deu tempo, assim, eu parar e pensar se era ou não assédio, porque eu já entrei avisada que aquilo acontecia lá dentro. Falavam pra gente não ir de batom. Quando eu ia com o batom num tom um pouco mais forte, eu ouvia do assistente do meu chefe umas perguntas ridículas, tipo, eita, hoje tem, né? E, nossa, e você não acredita que isso realmente acontece até você ver, né? Eu ainda vi mulher que quando ia trabalhar de camiseta branca, que o sutiã marcava, eles mandavam colocar um papel embaixo da camiseta para não marcar sutiã. Já vi mulher que foi mandada voltar para casa no dia que foi trabalhar sem aliança, porque brigou com o marido, porque lá não era ambiente para isso. São bem mais recorrentes no público feminino. Infelizmente, nós ainda temos uma sociedade muito machista. Então, uma mulher, para ela se destacar, muitas vezes, eu digo brincando isso, mas é verdade, a mulher tem que ser melhor do que 10 homens. Então, além da questão da própria competência, ainda existe a questão da sexualidade. Uma mulher bonita, ela é bem mais assediada, ela tem a probabilidade dela ser assediada é bem maior do que uma mulher que já não é tão bonita, uma mulher que já não é tão mais jovem. E de um homem, então, o homem, o assédio do homem é mais organizacional mesmo. Essa questão de metas, essa questão do tratamento. O da mulher, ela tem essa questão das metas, mas no geral ela tem muito mais a conotação de abuso sexual mesmo. Aconteceu em agência de publicidade que eu cheguei a receber foto, tipo, tava em casa e aí na época a gente usava aquele aplicativo, tava em alta, que é o do Snapchat, né, que você manda a foto e ela paga. E aí ele me mandou uma foto do órgão dele com as uvas. O dono da agência chegou a mandar pra mim uma foto do órgão sexual dele e umas uvas como bom dia. E me chamando pra sair. E aí eu não respondi. E ele me mandou a mensagem, né? Que na época pagava. Aí ele falou, vamos brincar. Aí eu não sabia o que responder, eu fiquei em choque, né? A gente nunca espera isso vindo de um chefe.
E aí eu botei um quê, sabe? Quê? E ele falou assim, tempo esgotado, a brincadeira acabou. E aí, depois disso, foi a parte mais presencial, que tinham festas, coisas da empresa. E aí sempre rolava aquela cerveja, e ele sempre ficava empurrando cerveja nas meninas. E é isso. Daí a gente tira um pouco do que acontece quando um homem, que é normal acontecer, empurra cerveja nas novinhas, nas funcionárias. E assim, não chegou a acontecer. Mas, porque na hora assim, eu meio que tomei uma consciência e fui embora. Mas ele queria me levar em casa. E eu sabia, a gente sabe. A gente pode estar bêbado do jeito que for, mas a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe. O assédio sexual que eu sofri foi de um cliente que ele começou a ir lá com muita frequência, porque ele era amigo do dono da agência. E todas as vezes que ele chegava, ele perguntava se podia me levar para jantar, perguntava que horas eu saía, o que eu fazia quando eu saía do trabalho, me dava presentes. E eu comecei eu sempre, nunca dei abertura para ele. Todas as vezes que ele falava alguma coisa, eu cortava, eu dizia que não tinha interesse de sair com ele. E todas as vezes ele insistia nisso, até que eu comecei a pedir para as minhas amigas de trabalho, todas as vezes que ele chegava, estarem comigo na minha sala, porque eu não tinha mais o que falar para ele, para que ele se tocasse que eu não tinha interesse nenhum em fazer alguma coisa com ele. Teve outra agência também que eu trabalhei, que eu chegava para discutir com o meu chefe coisas de trabalho, e eu chegava já expondo o problema e ele me interrompia para falar, nossa, como você tá bonita, dá uma voltinha para me ver tua roupa, sabe? Ou então, me dá um abraço. Às vezes ele me forçava a dar um abraço nele. E ele me abraçava, eu empurrava. E eu sempre... Nesse último, que foi esse caso, eu já tinha mais consciência do que eu estava vivendo, porque eu sofri isso desde os meus primeiros empregos. E eu já sabia um pouco como reagir, né? Então eu falava para ele que eu não gostava, eu falava para ele que não queria, mas ele mesmo assim, ele continuava. As pessoas ainda têm muito medo, as pessoas ainda têm muito pudor, acham que vão ficar expostas. É realmente constrangedor você chegar na sala de audiência e encarar o seu assediador. Nem todo mundo tem fortaleza emocional para esse momento. A própria audiência, por si só, ela já é um momento tenso. E nesses casos, ainda fica mais tenso. E muita gente também não conhece os seus direitos, ainda desconhece. E isso também é um fator que inibe. Então são muitas nuances de um assédio moral, principalmente quando ele tem uma conotação já para nível de assédio sexual, que terminam barrando as pessoas. Não por nós estamos preparados para tratar com o caso. Muitas vezes a gente coloca inclusive o processo em sigilo, mas pela própria pessoa mesma, ela se sente constrangida, humilhada. Eu cheguei a contar para um dos donos da agência, porque eu não sabia mais o que fazer. Então eu cheguei a contar para um dos donos da agência e graças a Deus eles me apararam, porque assim, eu acho que quando você sofre um assédio, a maior insegurança que você tem de contar para alguém é da pessoa acreditar no que você está falando, porque vai ser sempre a sua palavra contra a palavra de outra pessoa que está no outro patamar que você está, né? Geralmente você sofre o assédio de uma pessoa que está acima de você. Eu percebi que estava me prejudicando quando afetou mesmo minha saúde mental, porque a gente se sente muito fragilizado, a gente se sente exposto e, sei lá, eu acho que por ser mulher a gente se sente frágil nesse momento, porque a gente sabe que, sei lá, se eu fosse denunciar, eu já tentei fazer isso, mas o que acontece? Eu sou uma funcionária, sou ninguém, entre aspas.
E ele é o quê? Dono de uma empresa super conhecida. Qual o lado que cai, sabe? É triste falar isso, mas é a realidade. O lado que cai é sempre o nosso. Nunca sai do lugar. Eu digo isso porque uma vez eu cheguei a conversar isso em uma situação em que eu falei, eu vou denunciar. E ele chegou e falou assim, você pode denunciar, mas não vai sair do lugar. E ali foi quando a ficha caiu, eu fiquei, não vai sair do lugar. É importante buscar a ajuda de um profissional. Normalmente se encaminha ou se orienta a busca de um profissional da área da saúde mental, né? Que normalmente é o psicólogo, e dependendo do caso, vai se buscar um profissional médico, que normalmente é o psiquiatra, para tentar entender e mensurar qual o grau desse sofrimento, se essa pessoa pode ou não estar desencadeando algum tipo de transtorno, ou às vezes até algum tipo de síndrome, né? Hoje é muito comum a questão da depressão, né? Que é a doença do século. Então, infelizmente, mais de 60% a 70% dos casos de profissionais e pessoas dentro de alguma organização que vai buscar ajuda como profissional, elas têm ou vão ser diagnosticadas com uma depressão. E a depressão que ela se classifica em vários graus, né? Podemos num grau leve, médio ou alto, leve, baixo, médio ou alto. E a partir daí iniciar um tratamento, porque não oriento e não é legal você aguentar uma sobrecarga, principalmente uma sobrecarga de estresse sozinho. Para poder também ter uma perspectiva profissional do que eu estava passando, eu procurei especialistas. Eu fui em um psiquiatra e ele me encaminhou para um psicólogo e eu comecei a fazer terapia. E eu fiz isso durante um bom tempo, cheguei até a fazer hipnose para poder superar aquilo ali que eu estava passando e talvez achar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Mas eu percebi que eu estava me curando psicologicamente e quando eu voltava para lá, era como se eu tivesse colocado tudo por água abaixo, porque eu estava me curando em um ponto e o trabalho estava me prejudicando novamente. Então era um ciclo sem fim que eu não conseguia sair. Eu fiz terapia, não sei se... acho que por isso também, porque eu me sentia tão infeliz no ambiente de trabalho, e isso em alguns momentos pesou tanto que era como se fosse uma doença que estava se espalhando para toda a minha vida. Eu chegava em casa em alguns dias tão arrasada que eu não tinha energia para nada, eu só deitava no sofá e dormia. E no domingo eu sempre tinha crises de ansiedade muito fortes, porque na segunda-feira eu ia para o trabalho. Então, eu não procurei terapia só por isso, mas isso era um gatilho muito forte. De certa forma, eu me blindei para esse mercado, para estar dentro de uma agência de publicidade. Porque eu fiquei tão mal com a situação que eu só consigo pensar que em cada agência de publicidade que eu entrar, as mesmas coisas vão acontecer. Eu não sofro mais as consequências, fora ficar chateada quando eu lembro, né, porque foi realmente muito difícil. Mas assim que eu saí da agência que eu trabalhei, onde eu sofri os episódios de assédio moral, e eu passei a trabalhar numa nova agência, eu ainda sentia que a qualquer momento o meu chefe podia entrar na sala de uma vez, gritando como ele fazia. E várias vezes aconteceu de eu estar lá de cabeça baixa, escrevendo, normal, trabalhando, e achar que ele estava chegando. E isso é muito ruim. Uma coisa que aconteceu, que foi quando eu entendi que tinha passado, foi que no meu emprego novo me passaram um brief, um job, eu fiz tudo direitinho e o meu atual chefe me chamou para discutir o trabalho. O que é normal quando você, né, trabalha escrevendo, trabalha numa agência, é normal que passe por uma aprovação dentro da própria agência, dentro da criação. E quando ele me chamou, eu fiquei muito tensa, porque eu já estava esperando uma bronca, já estava esperando
que alguém me dissesse aquelas coisas horrorosas que eu ouvia no meu outro emprego. No entanto, meu atual chefe foi muito delicado e ele nem sabe do que aconteceu antes de eu começar a trabalhar com ele. E ele foi muito atencioso, a gente conversou sobre o roteiro, ele me mostrou, disse o que podia melhorar, a gente resolveu ali, foi ótimo e no final ele me deu os parabéns. E quando acabou essa reunião, eu fui pro banheiro chorar, porque eu tinha sido bem tratada. E fazia tempo que eu não sabia como era isso. Busque uma rede de apoio. Dentro da publicidade, eu posso falar especialmente por Teresina, porque conheço o mercado, existem mulheres incríveis e fortes. Então, não se junte com essas mulheres, converse com elas, discutam, se abram, porque isso eu acho que é o que mais fortalece dentro do ambiente de trabalho, é você ter união. E fora isso, nunca duvide do seu potencial, acredite no que você é capaz, porque nós somos capazes, a gente é adaptável, a gente aprende as coisas fácil, é uma característica do ser humano. A gente só precisa acreditar na gente e levar isso adiante. E não desiste da publicidade. O conselho que eu tenho para deixar para quem está passando por isso é: não se calem, não deixe isso acontecer. Vocês não precisam disso, se imponham. A gente sempre pensa que vai ficar parado ali, que não vai dar em nada, mas a gente pensa que na verdade ninguém mais sofre isso, né? Mas as mulheres todas sofrem. Então, procurar ajuda, conversar, e se isso acontecer, converse com alguém, com marido, amigo, mas não deixa isso te destruir, porque realmente destrói a gente por dentro. Falar sobre assédio, seja ele sexual ou moral dentro das empresas, ainda de certa maneira é um tabu, porém é necessário. Não é brincadeira, não é frescura. Percebeu que alguma coisa não está legal, que você não está se dando muito bem com determinada postura de um colega ou de alguém dentro do seu trabalho, seja através de palavras, de gestos, ou que você percebe que você está se prejudicando de alguma maneira, ou então também na parte do âmbito sexual você percebe que alguém está dando em cima, ou que está sendo inconveniente, não fique calado, não aguente isso sozinho, busque meios, busque estratégias de você denunciar, ou fazer, ou tentar ver alguma atitude, alguma estratégia para que isso não perdure, que isso não dê continuidade, porque infelizmente isso vai gerar um desgaste emocional, um desgaste físico e pode acontecer ou pode ter consequências drásticas para a sua saúde física e mental. A culpa não é sua. É muito importante você conversar com alguém. Eu sempre gostei de me provar que eu sou melhor do que as pessoas estão falando.